Graça e paz, meus amigos. Eu quero começar hoje fazendo-lhe uma pergunta. Qual é o seu plano de emergência para a tentação? Você tem um plano de emergência para fugir quando for tentado? Você tem estratégias preventivas que vão lhe fazer ficar longe das tentações quando elas aparecerem para você? Se você não tem essas coisas, se você não tem esses dispositivos para evitar a tentação, você precisa deles agora. Primeiro, nós temos que ter um plano de emergência para as tentações. Quando você se sente tentado, você precisa de um botão de alerta, de uma luz que acenda para você saber que você está em perigo e você precisa se livrar o mais rapidamente desta tentação. A Bíblia é clara com relação ao plano de emergência. Diz que você deve fugir. Lá em 1 Timóteo 6:11, o apóstolo Paulo vai dizer: fuja de todas as tentações, ou seja, fuja de todas as coisas más. A Bíblia diz que você precisa sair rapidamente de qualquer situação que lhe cause tentação. Nunca, meu amigo, discuta com uma tentação. Sabe por quê? Você sempre vai perder. As emoções vão assumir o controle e as emoções nem sempre são lógicas. Você já entrou numa discussão calmamente, dentro de uma lógica aceitável, e você sabe como você saiu no final, né? Todo arranhado, atirando para tudo que é lado, ferindo as pessoas. Então tenha cuidado. Não importa a tentação, você tem que fugir. Pode ser uma tentação de trapacear nos negócios, pode ser uma tentação sexual, mas a resposta sempre vai ser a mesma: fuja. Mas ainda melhor do que fugir uma tentação é você evitar, em primeiro lugar, esta tentação. É uma outra maneira de dizer que você não vai ceder à tentação, é fugir dela. Se você não quer ser picado por abelhas, não vá para perto de um enxame. Se você não quer se queimar, fique distante do fogo. Eu sou professor lá na minha igreja dos jovens e dos adolescentes. E eu sempre digo lá para os jovens e para os adolescentes: não decida no banco de trás que você vai ficar sexualmente puro até o seu casamento. Você deve fazer uma estratégia preventiva e com antecedência e não se colocar em situações tentadoras. Se você acabar no banco de trás de um carro com aquela mão boba em ação, vai ficar muito difícil você tomar uma ação correta. Você vai estar sob o domínio dos seus hormônios. O Espírito Santo talvez não vá ter tanta vazão na sua vida. Seus hormônios é que vão decidir por você. Você vai ficar muito sobrecarregado e fatalmente você vai ceder às tentações. Meus queridos amados, estes mesmos princípios se aplicam na nossa vida a todos nós. Se você quer pai e não quer ficar irritado com barulhos dos filhos depois das 10 horas, o que você tem que fazer? Previamente tem que definir regras que as crianças devem ir para a cama mais cedo. Ou seja, não dá para você tomar uma decisão em cima da hora, depois você vai trazer desgaste com os seus filhos, com sua esposa, desnecessário. Então você tem que ser hábil, você tem que prever e tomar as decisões antecipadamente. Não espere até se deparar com um acordo, se você é empresário, com um acordo que não seja moralmente ético ou questionável. Se você quer ter uma empresa responsável, então de antemão decida mecanismos que sejam capazes de eliminar as fraudes ou os atos de corrupção antes mesmo que eles aconteçam. Então você deve ter um plano de integridade bem definido na sua empresa, na sua vida.
Então faça isso. Reserve hoje um tempo para desenvolver estratégias preventivas contra as tentações que porventura você possa ser alcançado. E quando isso não der certo, tenha seu plano de emergência. O plano de emergência é: não resista à tentação, fuja dela. Esta é a saída mais simples e segura para você. Meus queridos amados, se você ficou até aqui, por favor, deixa o seu like e também considere a possibilidade de compartilhar esta devocional. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia.